pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, do Aldrin, e hoje eu estou aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Nos últimos vídeos a gente vem falando sobre Nicolau de Cusa, né? E, bom, no último vídeo especificamente a gente falou sobre como se dá para ele a coincidência dos opostos no infinito, né? A conciliação dos opostos no infinito. Enfim, isso logo depois da gente dizer que entre aquilo que é finito e aquilo que é infinito existe um abismo gigantesco, né? E hoje ele vai falar pra gente como que essas duas coisas se relacionam na verdade, né? O infinito de Deus com a finitude da criatura, né? Seja do universo em geral, seja da criatura individual, e no final a gente vai falar especificamente do papel do homem nesse cosmos, né? Mas enfim, antes de entrar no conteúdo propriamente dito do vídeo, eu gostaria de lembrá-los que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. E quais são essas formas? Bom, aí na descrição você vai ver uma chave Pix, pela qual você pode me doar qualquer valor que você quiser a qualquer momento. Você também pode fazer doações pontuais pelo Superchat durante alguma live que estiver rolando por aqui e pelo botão Valeu também. Além disso, você pode clicar nos links da descrição para comprar os livros que a gente usa aqui na História da Filosofia, a coleção do Reale, né, tanto na edição de 7 volumes como na de 3 volumes. Mas a melhor maneira pela qual você pode me ajudar do ponto de vista financeiro é através do Apoia-se, cujo link está embaixo. Para quem não sabe, o Apoia-se é uma plataforma de apoio mensal em que você seleciona qualquer valor, no meu caso a partir de R$2, para me doar mensalmente. Dessa forma, por mais que você dê pouco dinheiro, que sejam os R$2 mesmo, eu vou ter a garantia de que vou receber aquele dinheiro todo mês. Então isso já é muito bom, já ajuda bastante. E além de você ser recompensado com a alegria imensa de estar ajudando alguém, você também vai ter o seu nome mencionado aqui no começo dos vídeos da História da Filosofia. Então eu gostaria de agradecer aqui publicamente ao Benício, à Andressa, ao Cássio e ao Luiz por serem nossos 4 apoiadores ativos deste momento. Tá? Então, obrigado, gente. Se você aí que está ouvindo não é um apoiador ainda, sinta-se convidado a clicar no link aí embaixo e apoiar. Mas enfim, vamos para o conteúdo do vídeo. Mas enfim, gente, como eu estava dizendo, o vídeo de hoje é sobre a relação entre o infinito, que é Deus, e o finito, que é o mundo. E que conserva em si algo dessa infinitude divina, como a gente vai ver. E, bom, todo esse modo dele descrever a relação entre o infinito e o finito gira em torno de 3 conceitos principais. O Reale diz aqui, né? Nicolau de Cusa apresenta a derivação das coisas em relação a Deus em função de 3 conceitos-chave, já utilizados por alguns pensadores platônicos medievais. O conceito de complicação, o conceito de explicação e o conceito de contração. Vamos falar desses 2 primeiro, depois a gente vai falar da contração. Mas então notem, né? Então o Nicolau de Cusa, ele pega esses conceitos da tradição platônica e, bom, como a gente viu, ele é bastante influenciado pelo neoplatonismo da Idade Média, né? Ele já está aí nesse período do Renascimento, ele vai se aproximar dos humanistas, como a gente vai ver mais adiante nesse vídeo aqui, mas ele ainda tem muito dos platônicos medievais, como a gente já tinha mencionado. Então, pensando aqui principalmente em Scoto Eriúgena e o Dionísio Areopagita. Enfim, de qualquer forma, o Reale não menciona aqui de onde ele tirou esses conceitos e eu confesso que também não sei. Mas o fato é, ele pega esses conceitos, se apropria deles e desenvolve de uma maneira muito própria, muito autêntica, que é o que a gente vai ver agora. Então vamos começar pelo par complicação e explicação. Aqui em latim é complicatio e explicatio. Mas não são essas palavras, elas não são entendidas no sentido em que a gente geralmente usa, né? Complicação como sendo algum tipo de dificuldade, de embate, de alguma coisa assim, de conflito. E também explicação não é o que eu estou fazendo aqui com a doutrina do Nicolau de Cusa, né? Explicando. São 2 conceitos opostos e que a gente vai analisar com calma. Vamos ver primeiro o que o Reale diz deles 2 e aí a gente vai comentando em cima disso depois. Deus contém em si todas as coisas, como o máximo de todos os máximos. Assim, pode-se dizer que ele complica, que ele inclui todas as coisas. Deus é a complicação de todas as coisas, assim como, por exemplo, a unidade numérica é complicação de todos os números, dado que estes, os números, nada mais são do que a unidade que se explica, conceito de explicação aí. E em cada número nada mais se encontra senão a unidade, uma unidade explicada, nesse sentido de explicação que ele está usando.
basta pensar também no ponto, que é a complicação de todas as figuras geométricas, visto que a linha não é mais do que o ponto que se explica, assim como todas as outras figuras geométricas também. Com esses exemplos também fica claro o conceito de explicação. Mas devemos notar uma coisa. Quando se considera Deus como complicação, deve-se dizer que todas as coisas estão em Deus e são Deus em Deus. Quando se considera Deus como explicação, Deus é em todas as coisas aquilo que elas são. Diz Nicolau. Enquanto explicação, Deus é como a verdade na sua imagem. Desse modo, dizer que o universo é explicação de Deus significa dizer que ele é imagem do absoluto. Vamos voltar e vamos comentando isso aqui, né? Então a gente tem esse par de conceitos, né? Complicação e explicação. Como eu disse, esses conceitos, se a gente traduz dessa forma, eles ficam muito ambíguos e ficam meio esquisitos, porque a gente usa essas duas palavras que são bem familiares a gente, só que a gente usa com outro sentido, né? É meio estranho aplicar isso à relação entre Deus e o mundo, né? O que uma complicação, o que uma explicação tem a ver com isso? Então vamos falar dos termos em latim e vamos vendo o que a gente pode depreender deles, né? A gente tem então complicatio e explicatio. O verbo plico, em latim, que está contido nessas duas palavras, né? Complicatio e explicatio, esse plico que tem aí no meio, significa dobrar. Então, você tem uma complicatio e uma explicatio. São dois processos que têm a ver com dobrar. Pelo menos literalmente falando, né? Aí a gente consegue começar a supor como isso seria num plano mais metafísico, mais abstrato assim, né? Mas vejam, complicar, né? O que é com? Com é um prefixo latino da ideia de juntar, né? De junto, coisas juntas. Complicatio seria justamente você dobrar coisas juntas, né? Dobrá-las e juntá-las. Complicatio, complico, com dobrar, dobrar junto. E explicatio tem esse prefixo ex, né? Que é partir de alguma coisa, né? De dentro de alguma coisa. Então nesse caso, explico, explicare, né, para usar o infinitivo, é você dobrar a partir de algum lugar, dobrar para fora, que no caso seria desdobrar. Eu acho que no nosso português seria a tradução mais adequada para isso, né? Então vejam, a gente tem complicatio, que é um dobrar-se, né? Um dobrar-se das coisas para dentro, né? Dobrar-se junto, e uma explicatio, que é um desdobramento. Então a gente tem um dobramento e um desdobramento. Tudo envolvendo esse verbo dobrar, que é o plico do latim. Então vejam, vamos relembrar aqui a relação entre Deus e o mundo, que ele está colocando, né? Deus é complicação de todas as coisas. Todas as coisas estão como que dobradas em Deus, redobradas. Redobradas é um bom termo, para eu poder usar uma palavra que tem um prefixo também. As coisas estão redobradas em Deus, como se elas estivessem todas fechadinhas, elas estão todas se dobrando em Deus. Agora, a criação é justamente uma explicação de Deus, é justamente um desdobramento de Deus. As coisas que em Deus estão dobradas, estão redobradas, juntas, no mundo estão desdobradas, estão explicadas nesse sentido de explicatio. E aí é muito interessante, né? Que enfim, se você for pegar os comentadores, pelo menos assim, fui lendo vários comentadores de Nicolau de Cusa nos últimos meses, não vários, mas assim, alguns, né? E aí você tem o complicatio e o explicatio traduzidos de outras formas, né? Você tem esse que é o enfolding e o unfolding, né? De fato, um redobramento, né? Um dobramento para dentro e um desdobramento. Outro termo também que eu vi aparecer nos comentadores é o coiling, né? O coiling, aliás, né? Coiling e uncoiling, né? Um enrolar-se e um desenrolar, né? Então as coisas estão como que enroladas em Deus. E na criação, essas coisas que em Deus estão enroladas estão desenroladas, né? O mundo é um desenrolamento de Deus, um desdobramento de Deus. E aí é interessante a gente pensar também num termo que
pelo menos assim, quando eu penso em coisas se dobrando, né, eu penso bastante num envelope. Né? O que é um envelope? Né? São folhas dobradas que servem para você guardar uma coisa dentro. Mas veja, o envelope ele é todo dobradinho, né? Ele é feito de um monte de coisas dobradas sobre si. Né? E vejam, se vocês parem para pensar, isso aqui é uma viagem etimológica minha, né? Mas que eu estou trazendo isso porque eu acho que esclarece, ajuda a gente a visualizar o que ele está querendo dizer aqui. Né? Vejam, em inglês, a gente poderia, pegando essa ideia do envelope, a gente poderia pegar em inglês algumas palavras que têm raiz parecida. Né? A gente poderia pensar em development, que é desenvolvimento. Né? Poderia pensar uma espécie de envelopment e desenvelopment. Né? Aliás, development. Envelopment e development. Um envolvimento, um desenvolvimento das coisas. Então tudo está envolvido em Deus, as coisas todas se envolvem entre si em Deus e na criação elas se desenvolvem, né? Elas se desdobram, elas se desprendem umas das outras e se distinguem. Né? Em Deus, como a gente estudou na última aula aqui, em Deus os opostos se identificam. Então as diversas coisas da realidade que são distintas na nossa percepção e no nosso pensamento racional, elas se identificam em Deus. Né? Deus justamente está para além da razão, transcende esse tipo de categoria, é a causa de todas essas coisas e consequentemente contém todas elas. Né? Só que que tá. Isso só é possível porque Deus é infinito. Né? Deus não é uma coisa finita como qualquer outra. Então a infinitude de Deus permite a conciliação dos opostos, por mais que na realidade essas coisas não se envolvam, justamente, né? Não sejam conciliáveis. Então vejam, né? Os opostos, né? O grande e o pequeno, o preto e o branco, qualquer coisa assim que a gente possa imaginar, o acima, o abaixo, ele usa esse exemplo também, tudo isso está complicado em Deus. Estão tão redobradas sobre si, estão tão enroladas entre si, para usar os termos aqui que eu estou usando, estão tão envolvidas em si mesmas que elas todas se identificam. Deus é esse envolvimento total das coisas. E na realidade, né, o processo de criação da realidade, que é o que a caracteriza como universo, né, diferente de Deus, é justamente um desenrolar dessas coisas enroladas, né, um desenvolver dessas coisas envolvidas, um desdobrar-se daquilo que estava dobrado em Deus. Então, vejam, né, são esses dois termos que ele usa, complicatio e explicatio, para descrever o procedimento de como as coisas derivam de Deus e como a existência das coisas se distingue da existência de Deus e como essas coisas estão relacionadas. Né? Então a gente pode dizer tanto que as coisas em Deus estão complicadas, quanto que Deus está explicado nas coisas. Esses são os conceitos, então, de complicatio e de explicatio. Inclusive, ele até dá aqui alguns exemplos interessantes. Que ele fala que a unidade numérica é a complicação de todos os números. Então, é como se na unidade todos os números já estivessem contidos. A gente poderia dizer assim, talvez em potência. Né? E, por um ato de desenvolvimento, né, de contagem, de multiplicação, os outros números vão surgindo a partir da unidade. Né? Dado que esses números nada mais são do que a unidade que se explica em cada número, e em cada número nada mais se encontra senão a unidade. Então, todos os números são permeados por unidade, são feitos de unidade, né? São preenchidos pela unidade. Então, a unidade, nesse sentido, ela contém todos os números dessa maneira complicada, envolvida, enrolada, e esses números são justamente explicações da unidade, né? Desenvolvimentos, desenrolares, desdobramentos da unidade. Então, ele deixa isso aqui bem claro. Né? Quando se considera Deus como complicação, deve-se dizer que todas as coisas estão em Deus e são Deus em Deus. Então as coisas, quando elas estão em Deus, quando estão complicadas em Deus, né, nesse sentido que a gente está colocando, elas não estão nele distinguidas enquanto tais. Né? O grande e o pequeno não são grande e pequeno em Deus. O grande e o pequeno são Deus em Deus. Tudo isso existe complicado, junto, redobrado na essência divina.
e se identificam com a essência divina. Né? Lembrando, do ponto de vista do infinito, como a gente viu na última aula, as coisas tendem a se identificar. E esse é o ponto. Né? A ideia é que essas coisas não estão distinguidas em Deus ainda. Né? Isso precisa. Aliás, em Deus isso nunca vai ser diferenciado. Né? O processo de diferenciação dessas coisas, de desdobramento dessas coisas, vai ser justamente o ato de criação. Né? E a criação aqui é justamente o resultado disso. Né? E é o constante atualizar desse processo, né? Porque as coisas estão sempre se modificando, estão sempre acontecendo, surgindo, decaindo, enfim. Tudo isso é explicação de Deus. Mas enquanto essas coisas estão em Deus, elas não estão distinguidas entre si. Elas ainda são Deus. Elas são Deus em Deus. E quando se considera no sentido contrário, né, Deus como explicação, Deus é em todas as coisas aquilo que elas são. Então Deus, quando se desdobra no mundo, nas coisas, Deus nas coisas não é Deus. Deus nas coisas é cada uma dessas coisas. Então Deus no homem é homem. Deus na planta é planta. Deus no cachorro é o cachorro. Ele não é Deus na planta. Né? Senão ele seria absoluto. Ele ia preencher toda a realidade, enfim. Senão só teria a planta. Mas não, na planta ele é planta. No homem ele é homem. Então Deus em cada coisa se identifica com cada coisa, assim como cada coisa em Deus se identifica com Deus. Existe essa mútua pertença de uma coisa na outra, né? Que envolve uma identidade com a coisa da qual ele pertence. Bom, esses são os conceitos de complicação e de explicação. E aí ele se soma aí, né, o conceito de contração também. Vamos ver o que o Reale diz sobre a contração. O conceito de contração se explica como consequência disso, ou seja, como manifestação de Deus. No universo, Deus está contraído, assim como a unidade está contraída na pluralidade, a simplicidade na composição, a quietude no movimento, a eternidade na sucessão temporal e assim por diante. Aqui ele ainda não mencionou, ele vai mencionar mais adiante, né, que, enfim, essa ideia de contração, né, tem um intermediário aí que ele ainda não mencionou, que é a questão do universo. Mas o que ele está dizendo? Né? Deus é absoluto. É o máximo absoluto. O universo, para o Nicolau de Cusa, é máximo também. Nesse sentido também é infinito. Mas é um infinito contraído. Se Deus é o máximo absoluto, o universo é um infinito contraído. Eu falei nos últimos vídeos que o universo, né, as coisas, elas têm algo de infinito. É por isso que ele faz aquele raciocínio do polígono, do círculo, né, que com relação à verdade a gente sempre vai se aproximar e nunca vai alcançá-la plenamente. Né? Esse é o ponto. Né? E isso só acontece porque as coisas têm algo de infinito. Então o universo ele é infinito, mas é infinito contraído. É um infinito que já é, de certa forma, limitado. Deus que é o maximamente infinito, né? O máximo infinito. O universo, então, é o infinito contraído. Que é o máximo contraído, né, que é justamente uma contração de Deus. É como se Deus fosse esse mar infinito de possibilidades, o universo é uma contração disso. E aí, enfim, depois disso, vem o fato de que as coisas individuais, cada uma delas também é uma contração do universo. Então Deus se contrai no universo e o universo se contrai nas coisas. Então, da mesma forma como o universo tem muitas coisas, tem todas as coisas de Deus, só que de maneira contraída, também as coisas individuais têm todas as coisas do universo de maneira mais contraída ainda. Então você vê graus de contração da realidade. Né? Aliás, a contração é justamente o termo que ele usa para designar essa maneira, né, da participação das coisas em Deus. De como que elas realizam algumas dessas coisas que estão inicialmente presentes em Deus de maneira indiferenciada. Inclusive eu já vi alguns comentadores dizendo que explicação e contração significam a mesma coisa. Bom, enfim, de fato são conceitos muito próximos, a gente pode tentar aproximar, mas eu também não saberia defender uma posição ou outra, dizer se é a mesma coisa, se não é a mesma coisa. Enfim, mas de todo modo, o termo contração como uma palavra diferente da palavra explicação aparece aí
enfim, como auxiliar para a gente visualizar esse processo de como as coisas vão se reduzindo, num certo sentido, mantendo a sua participação na infinitude, né, em alguma medida, obviamente. Bom, assim sendo, então, cada ser é contração do universo, assim como este, por seu turno, é contração de Deus, como eu acabei de dizer. O que significa que cada ser resume o universo inteiro e Deus. Todo o universo é flor na flor, é vento no vento, é água na água, é tudo em tudo, segundo a antiga máxima de Anaxágoras. Então essa ideia de tudo está em tudo, ou tudo é em tudo, né? Porque no grego não tem diferenciação entre o ser e o estar, tudo é em tudo, essa máxima do Anaxágoras é levada aqui para um outro nível pelo Nicolau de Cusa, né? Ele coloca aqui isso aqui em termos de resumo, né? Interessante. Cada coisa individual, eu, você, esses livros, a minha cadeira, sei lá, qualquer coisa, tudo isso é um resumo do universo. Tudo isso tem o que há também no universo como um todo, só que de uma maneira contraída, reduzida. O universo, por sua vez, do qual as coisas são contração, o universo, por sua vez, é uma contração de Deus, né? Ele resume Deus de várias formas, né? Ele não é absoluto como é Deus, mas ele é uma imagem desse absoluto, né? Então cada ser resume o universo inteiro. E todo o universo é flor na flor, é vento no vento, é cada coisa em cada coisa. Esse tudo é em tudo também pode ser entendido como cada coisa é cada coisa em cada coisa. O universo na flor, ele não é o universo. Não existe um universo na flor no mesmo sentido em que o universo existe aí no mundo. Enfim, senão ele tomaria todas as dimensões também, não faria sentido. Senão em cada coisa haveria um universo diferente. Não é literalmente isso. O universo é flor na flor. Ele se especifica como flor na flor. Ele é vento no vento. Ele é água na água. Essa universalidade, ela é contraída em cada um dos entes. E, em resumo, é tudo em tudo. O universo é tudo em tudo. Deus é o universo no universo e o universo... Aliás, Deus é o universo no universo e o universo é cada coisa em cada coisa. A gente tem esses graus aí de contração. Deus, o universo e as coisas individuais. Eis uma belíssima página de Nicolau de Cusa em que ele expressa esse conceito de modo admirável. Dizer qualquer coisa está em qualquer coisa não é mais do que dizer Deus está em tudo pelo tudo, ou tudo está em Deus pelo tudo. Essas elevadíssimas verdades podem ser compreendidas claramente por um intelecto sutil, ou seja, de que modo Deus, sem diversidade, está em todas as coisas, porque qualquer coisa está em qualquer coisa, e todas estão em Deus, porque todas estão no todo. Esse duplo caminho aí que eu mencionei quando a gente falou da complicação e da explicação. Uma pertença mútua de maneiras diferentes. Em Deus as coisas são Deus, nas coisas Deus é as coisas. Mas, como o universo está em qualquer coisa, como qualquer coisa está nele, o universo de modo contraído é em qualquer coisa aquilo que ele próprio é contraidamente. E qualquer coisa no universo é o próprio universo, embora o universo esteja de modo diverso em uma coisa qualquer e esteja diversamente no universo. Então, o universo está em cada coisa à maneira da cada coisa. Então, o universo, consequentemente, a gente pode dizer que o universo está de maneira diferente em cada coisa. Nunca da mesma forma, senão as coisas seriam o universo, teriam uma identidade aí, mesmo nesse plano sensível das coisas. Mas não, ele é cada coisa em qualquer coisa. Eu acho que, enfim, isso já ficou claro de tanto eu ter repetido. E eis algumas belas exemplificações. Está claro que a linha infinita é linha, triângulo, círculo e esfera. Que nem a gente viu no último vídeo. A linha infinita ela se identifica tanto com a linha, quanto com o círculo, quanto com o triângulo e assim por diante. Toda linha finita tem seu ser a partir da linha infinita, que é tudo aquilo que existe. Então, a linha finita, como a linha infinita contém todas as coisas, ela é círculo, ela é triângulo e ela é linha, inclusive, é dela que a existência da linha finita existe.
é dela que a linha finita depende. Né? Por isso, na linha finita, tudo aquilo que é a linha infinita, isto é, linha, triângulo, círculo, etc., é linha finita. Então, de novo, a linha infinita, com todas as identificações envolvidas nisso, né, que é também círculo infinito, que é também triângulo infinito, que é tudo isso infinito, se reduz à linha finita, na linha finita. Todas as coisas na pedra são pedra, na alma vegetativa são alma, na vida são vida, no sentido são sentido, na vista são vista, na imaginação são imaginação, na razão são razão, no intelecto são intelecto e em Deus são Deus. Enfim, isso complementa tudo que a gente disse sobre a harmonia dos opostos. Enfim, esses exemplos aqui, enfim, acho que dá para, não preciso explicar cada um deles, vocês podem pegar esse procedimento e repetir em cada um desses itens aqui que ele mencionou de exemplificação. Né? E aí vem uma coisa interessante, né? Porque se vocês pararem para pensar, todas as coisas nesse contexto são imagem do cosmos. Né? Como o universo está em cada coisa de um jeito, cada coisa resume o universo de um jeito, como foi dito literalmente aqui. E aí, onde é que entra então aí a noção de microcosmo e macrocosmo, que foi tão frequente aí nesse período do Renascimento, principalmente entre os humanistas, né? Vamos ver isso aqui. O conceito de homem como microcosmo nada mais é do que uma consequência dessas premissas. Então o homem, como é uma coisa da realidade, ele vai conter em si um resumo de todo o universo, né? Seguindo aí bastante esse espírito de entender o homem como microcosmo no Renascimento. No contexto do pensamento de Nicolau, o homem é microcosmo em dois planos diferentes, né, segundo dois aspectos diferentes. Num plano ontológico geral, porque contrai em si mesmo todas as coisas, da mesma forma que, nesse sentido, toda coisa é microcosmo. Então vamos lá, existe um sentido mais básico pelo qual o homem é microcosmo, que é o fato de todas as coisas serem microcosmos, né, em decorrência de tudo isso que a gente disse aqui hoje. Então, toda coisa é microcosmo porque toda coisa contrai em si todo o universo, né, todo o conjunto das coisas. E, consequentemente, contrai Deus também. Nesse sentido, eu sou microcosmo, você é microcosmo, mas esse livro também é microcosmo, minha cadeira é microcosmo, meu computador é microcosmo, tudo é microcosmo nesse aspecto. Isso num plano ontológico geral, né? Então todas as coisas passam por isso. Né? No plano ontológico especial, também, né? Visto que, sendo dotado de mente e conhecimento, o homem, do ponto de vista cognoscitivo, é implicação das imagens de todas as coisas. Então, a mente do homem, essa parte mais elevada do homem, é a imagem do cosmo num sentido especial. Né? E aí o Reale cita aqui algumas passagens do Nicolau de Cusa que vão explicar isso. Né? Mas notem que, bom, essa ideia de que pela sua mente o homem é a imagem do cosmo, ou imagem de Deus em última instância, é uma ideia já bastante tradicional. A gente vê isso com muita ênfase em Santo Agostinho, principalmente, né, no Tratado da Trindade, que inclusive a gente está acabando de ler no canal Resenha Forense, né, vocês podem procurar aí para dar uma olhada. E, bom, então essa ideia de que a parte superior do espírito humano, né, da alma humana, é o que identifica o homem com Deus, em última instância, é uma ideia já bastante tradicional. E como ele diz aqui, essa ideia de que o homem é microcosmo está em perfeita sintonia com os humanistas, que fizeram do conceito de homem como microcosmo uma verdadeira bandeira ideal, a marca espiritual de toda uma época. Enfim, até isso a gente sabe por aquela explicação já bastante vulgar de ensino médio, né, de Renascimento. Não, porque antes, na Idade Média, a gente tinha o teocentrismo e agora, no Renascimento, a gente tem o antropocentrismo. Né? É claro que isso é uma forma muito simplória de resumir as coisas, né? Mas tem o seu fundo de verdade. Né? De fato, o homem ele vai ganhando uma ênfase nessa posição, né? Não só como imagem de Deus, mas como imagem do próprio mundo. Por isso que é microcosmo.
Mas enfim, por isso ele está em sintonia com os humanistas, e aí o Reale vai citar umas passagens do Nicolau aqui, em que ele vai desenvolvendo um pouco essa ideia. Né? O homem é um microcosmo ou um mundo humano. Então, o humano ele é um mundo próprio, num certo sentido. Em sua potência humana, a área da humanidade compreende Deus e o universo mundo. O homem pode ser um Deus humano ou humanamente um Deus, como pode ser um anjo humano, uma fera humana, um leão humano, um urso humano, etc. Então, no homem há humanidade e na humanidade do homem há Deus, a fera, a urso, a anjo, que ele diz aqui também. Então essas coisas estão complicadas no homem de alguma forma. Assim, estão contraídas no homem de alguma forma, melhor dizendo. Na potência da humanidade, todos os seres existem segundo o modo particular dela. Então, de novo, tudo é tudo em tudo. Então, todas essas coisas, Deus, urso, anjo, etc., tudo isso no homem é homem. Essas coisas estão no homem, mas estão no homem ao modo de homem. Na potência da humanidade, todos os seres existem segundo o modo particular dela. Na humanidade se explicam humanamente todas as coisas, do mesmo modo como se explicam universalmente no universo, porque existe um mundo humano. Então, de novo, as coisas estão contraídas, explicadas no homem, todas elas. Todas as coisas são complicadas humanamente na humanidade, ou seja, de modo humano na humanidade, porque a humanidade, é um Deus humano. Com efeito, a humanidade é a unidade, que é também infinidade humanamente contraída. Vejam, então a infinidade das coisas, todo o conjunto das coisas está contraído na humanidade. Aí outra citação aqui. Considero, o Nicolau falando de novo, né, que a mente do homem é a mais simples imagem da mente divina, entre todas as imagens da complicação divina. É porque, de novo, tudo é complicação divina, mas o homem tem algo de especial. Porque a mente é a imagem primeira da complicação divina, que complica todas as suas imagens na sua simplicidade e na sua virtude de complicação. Deus, com efeito, é a complicação das complicações. De fato, há graus de complicação nas coisas, a gente já disse isso. O próprio universo, por exemplo, é uma complicação das coisas. Mas Deus é complicação no grau mais elevado. Né? Então ele é complicação das complicações. E a mente, que é a imagem de Deus, é a imagem da complicação das complicações. Então, em algum sentido, as coisas estão complicadas em Deus também. Em Deus elas estão. Né? No homem também, justamente enquanto ele é essa imagem mais direta de Deus. Bom, então, era isso que tinha para dizer hoje. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa novamente se alguma coisa ficou muito difícil. Foi a minha primeira vez tentando explicar esses conceitos no Nicolau de Cusa, que são bem complicados. Eu espero que aquela parte etimológica que eu trouxe para somar aqui tenha favorecido esse entendimento. E, bom, eu espero ver vocês no próximo vídeo. Fechamos hoje Nicolau de Cusa e no próximo vídeo a gente continua com Marcílio Fitino, que foi um outro gigante neoplatônico desse período. Mas enfim, não se esqueçam de apoiar o canal financeiramente pelas diversas formas que eu sempre menciono, também de fazer todos aqueles procedimentos que eu sempre peço. Like no vídeo, inscrever-se no canal, comentar alguma coisa aí embaixo e o mais importante, divulgar o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Isso é de longe o mais importante que vocês podem fazer para a gente cada vez mais espalhar filosofia, espalhar filosofia, espalhar a história da filosofia, que particularmente é uma coisa que falta mais do que filosofia, mesmo entre as pessoas que estudam filosofia, e especificamente essas partes da filosofia menos conhecidas, como o próprio período do Renascimento. Tá bom? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!